Olá, morador de Queimados. Bem-vindo ao Visão Entrevista. Vamos apresentar os candidatos a prefeito das eleições de 2020. Serão 30 minutos de entrevista, sem cortes. A Visão é uma proposta do serviço público atualizado. Analisamos 20 situações do nosso atraso e propomos 30 ações para o desenvolvimento da cidade. Acesse visão2030.com, confira as propostas dos candidatos e aproveita para responder a nossa pesquisa. O que transforma a cidade é a política pública. E para te ajudar a votar consciente, nós vamos passar essa visão. Nosso entrevistado de hoje é o professor Lenine Lemos. Ele tem 52 anos, foi secretário municipal de educação, é professor universitário, pós-graduado em gestão pública. Boa noite, candidato. Boa noite. Lenine, o desenvolvimento econômico é a alternativa mais segura para a superação das dificuldades que a cidade enfrenta. Desde 2016, Queimados está diminuindo cada vez mais os postos de emprego formal. Apenas 10 de cada 100 adultos têm trabalho de carteira assinada, o que reflete a pequena variedade dos setores em que trabalham as empresas do município. A cada 10 empresas em Queimados, 6 são comércios, somente 3 prestam serviços e apenas uma é produtiva. Lenine, como o prefeito pode fomentar o setor econômico e gerar empregos no mandato de 4 anos? Bem, em primeiro lugar, o município de Queimados, ele tem que ser avaliado em todo o seu histórico, né? O município de Queimados, de 2009 até 2016, ele teve um crescimento avassalador. Nós tivemos, de 2009 até final de 2016, a chegada aqui no município de mais de 30 grandes fábricas ou galpões de logísticos ou empresas de logística. Mas isso aconteceu por quê? Porque ele acompanhou exatamente um momento importante que o Brasil vivia de desenvolvimento econômico. E não foi só Queimados, né? Em várias regiões do Brasil, municípios e estados, governo do estado, tiveram um grande crescimento. Mas era um momento que o Brasil estava passando. Já em 2015, essa crise que aconteceu a partir de 2016 até o ano de 2020, essa crise em 2015 ela já vinha se avizinhando. Então, fruto até dos problemas que aconteceram na China, dos problemas que aconteceram na Rússia e até nos Estados Unidos. Então, isso atingiu o nosso Brasil e Queimados está no nosso Brasil. Paralelo a tudo isso, o governo do estado entrou numa crise política muito grande. Foi justamente nesse período, de 2016 para frente, que se instalou a grande operação da Polícia Federal da Lava Jato, se instalou no Brasil um verdadeiro momento de denúncias das grandes empresas, de empresas envolvidas com diversos escândalos, e isso fez com que os polos produtivos no Brasil, e não só em Queimados, fossem atingidos. O Brasil começou, a partir de 2016, uma desmontagem das grandes empresas e, com isso, o desemprego no Brasil, que ele variava entre 10 e 11 milhões de desempregados, hoje chegou a 16 milhões de desempregados. Então, isso prova que o problema não está em Queimados, mas estava no momento que o Brasil estava vivendo, fruto de uma crise que já vinha se avizinhando em 2015. Agora, o nosso município é um município que tem um polo industrial muito forte. Nós temos uma cabeceira da Dutra, que a gente pega aqui na divisa de Nova Iguaçu, com a loja Americana, até a divisa com Japeri Seropédica, com a Knauf. Nesse espaço, quem circula na Via Dutra fica admirado com a quantidade de empresas que se instalaram na Dutra, sobretudo na área de logística. Nós temos o maior complexo logístico da Via Dutra aqui em Queimados. E o Parque Industrial recebeu plantas importantes. Por exemplo, no Parque Industrial nós temos a planta mais moderna da Piraquê, está no nosso Parque Industrial. A Deca, que é uma fabricante de louças que substituiu a Ideal Stand, é uma das grandes produtoras do Brasil. E nós temos diversos galpões de logística lá, grandes empresas, a Hellbolt, que fabrica lanchas, está lá a todo vapor. Mas, é claro, que nesse período, algumas indústrias, elas também tiveram a sua queda de produção.
Agora, o comércio de Queimados, até 2016, nós recebemos em Queimados grandes lojas, por exemplo, Casas Bahia, Líder Magazine. Nesse período se instalou a Casa e Vídeo, Loja Americana, a Gripom se instalou aqui em Queimados. Nesse período também, para você ter uma noção, em 2009, Queimados tinha um Banco Bradesco, um Banco Itaú, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica. Hoje, Queimados tem 3 Bancos Bradesco, 3 Itaú, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil e acabou de instalar um Santander. Isso prova que Queimados tem potencial para grande crescimento. E enquanto prefeito, o nosso programa de governo e aquilo que a gente pensa para a cidade é fomentar ainda mais essa localização que Queimados está. Queimados está na beira da Via Dutra, de uma estrada importante para o país, que cruza o nosso país, está próximo, está a 13 quilômetros do Arco Metropolitano. Ou seja, o nosso parque industrial e a nossa cabeceira da Dutra tem muita possibilidade de escoar a produção ou de receber produtos do centro-oeste, do sul e de todo o sudeste. Candidato, nós estamos vivendo a era da informação. E agora a Lei Geral de Proteção de Dados e o Serviço Público Online estão se tornando uma prática para todos os municípios do Brasil. O perfil dos empregos também está mudando, já que a internet está virando a ferramenta mais importante para o trabalho, para o estudo e desenvolvimento pessoal. Por outro lado, em Queimados, no nosso território, apenas uma pessoa a cada 4 moradores tem internet de banda larga em suas casas. Professor Lenin Lemos, como você pretende transformar Queimados em uma cidade conectada e inteligente? Bem, primeiro que eu acho fundamental. Eu sou professor universitário e nesse período de pandemia eu sofri muito com isso. Por quê? Porque eu tenho turmas na universidade de 50 a 80 alunos e no período de pandemia apenas 14, 15, 18, às vezes 20 alunos conseguiu assistir às aulas. Então eu sofri muito. A minha esposa sofreu muito com isso porque ela é professora do ensino médio da Escola Estadual São Cristóvão. E o governo do estado manteve as aulas online. Então, turmas dela que tinha 30 alunos, por exemplo, 2, 3 alunos assistiam uma aula. Nós sofremos ainda também muito, porque eu era secretário de Educação e eu queria conseguir publicar atividades para as crianças, mesmo do ensino fundamental, e a gente tinha a certeza de que os pais não teriam internet suficiente para que os alunos tivessem aula. Então, isso já está no nosso plano de trabalho. Imediatamente, já em janeiro, nós vamos fazer uma reforma muito considerável nessa conversa de ter internet na cidade. Se os grandes nomes, Vivo, Oi, TIM, se os grandes, claro, se esses grandes Nextel, se esses grandes nomes não puderem nos atender, nós vamos criar caminhos, porque já existem grandes empresas que não têm esse grande nome na mídia, que conseguem colocar internet nos municípios. Isso aconteceu em municípios próximos ao nosso, como Piraí, por exemplo, que tornou a cidade conectada, e nós temos muitas condições. É nosso objetivo. Até nós entendemos que é uma prioridade, porque nós queremos que essa informação chegue no cidadão e nós precisamos das informações. Porque quem é formado em administração e marketing, como eu, sabe que informação é tudo. Então nós vamos ter uma cidade conectada. Professor Neline, a expectativa de vida na nossa cidade é de 58 anos. Para a população preta, a vida é ainda mais dura, terminando em média aos 48 anos. Como o poder público pode melhorar a qualidade de vida dos moradores de Queimados? Que parte desse esforço cabe ao prefeito nos 4 anos de mandato? Bem, primeiro que eu entendo que a educação, por ser professor, por ter sido secretário de Educação 2 vezes e por ter alcançado os melhores índices do IDEB, os melhores números do IDEB na avaliação do MEC, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, ele é um retrato da qualidade da educação do município. Nós deixamos o penúltimo lugar no IDEB e chegamos ao 2º lugar na Baixada Fluminense pela 3ª vez com a minha gestão. Montei uma grande equipe, isso aconteceu em 2011, aconteceu em 2017 e agora aconteceu em 2019. Nós temos hoje em Queimados a melhor escola pública da Baixada Fluminense.
é a Escola Municipal Birajara Ferreira com o IDEB 7.1, que é o mesmo IDEB do Pedro II de Realengo. Então nós entendemos que a educação ela é o melhor caminho para transformar a sociedade e criar oportunidades. É através da educação que as pessoas que sofrem preconceito, elas terão portas abertas. Eu acredito na escola pública. Eu acredito tanto na escola pública que a minha filha, a Júlia, estuda na escola pública. E ela estuda junto com pessoas que sofreram muito preconceito e sofrem muito preconceito. Uma boa parte são crianças negras, pobres, famílias simples, que são filhas de negros que já sofreram preconceito. E quando nós buscamos a nossa filha na escola, a minha filha e eles são pessoas iguais, apesar das diferenças. Então nós acreditamos que um investimento maior em educação, em cultura, em esporte e lazer, em cidadania, nós vamos conseguir dar mais oportunidade para essas pessoas. Quando você fala da taxa, você falou taxa de... Foi da vida, expectativa. Quando você fala de expectativa de vida, é diferente de outros municípios. Queimados tem um centro de terceira idade, que ele funciona a todo vapor. Nós temos lá mais de 1.800 pessoas da terceira idade, acima dos 65 anos, que têm uma forma de viver diferente hoje. E lá eles têm hidroginástica, lá eles têm dança, lá eles têm possibilidade de estar em alguma programação social, eles fazem passeios, eles têm a sua autoestima elevada. Então esse serviço ele será ampliado, porque ele já existe na nossa cidade, mas ele precisa alcançar a periferia. Por exemplo, nós temos aqui vários conjuntos habitacionais que, em parceria com o governo federal, nós que construímos. Então você tem lá 1.500 apartamentos no Jardim da Fonte, você tem 1.500 apartamentos no Valdariosa, você tem 700 apartamentos que nós fizemos no Eldorado, você tem 400 casas no São Jorge e você tem 208 casas que nós construímos no Belmonte. E a pirâmide de Maslow, lá em administração, fala de atender às necessidades físicas, sociais e pessoais. Esses programas, eles foram feitos para atender às necessidades físicas, que é segurança, moradia, que é fome, né? A pessoa matar a sua fome. Então, as necessidades físicas, elas são atendidas basicamente lá, porque lá eles têm segurança, porque ele tem porteiro, lá ele tem moradia, que a grande maioria deles morava nas encostas ou na beira dos rios, mas lá tem um espaço, por exemplo, que é subutilizado. Todos esses condomínios têm um espaço chamado espaço gourmet, que fica fechado a semana inteira. E ele pode ser utilizado, ele só abre final de semana para as pessoas fazerem o seu aniversário. Por que lá a gente não tem uma programação para o pessoal da terceira idade? Por que lá a gente não tem reforço escolar? Por que lá não tem aula de balé? Por que não tem aula de taekwondo, de jiu-jitsu para os jovens? Então a nossa ideia é implantar um programa na cidade inteira para que aquilo que acontece no CEL, lá no São Roque, com diversos cursos profissionalizantes, o que acontece no CELT, que é o Centro de Terceira Idade, e o que acontece na Vila Olímpica do Pacaembu, eles possam ser descentralizados e passar a atender também nos conjuntos habitacionais. Nós vamos ter mais oportunidade para as pessoas. Candidato, em 2019, a Casa Fluminense estima que o orçamento governamental para cada morador foi de R$ 2.130. É um bom recurso, se comparado com a média das prefeituras da Baixada Fluminense, mas está muito atrás das necessidades. Eu juro que estava no modo avião. Tudo bem. É um bom recurso se comparado com a maior parte das prefeituras da Baixada Fluminense, mas é um recurso que ainda está muito atrás das necessidades do serviço público de Queimados. Nós estamos no momento de variar a forma de captação de recursos, buscar recursos de outras instâncias e dar transparência no uso dos impostos. São pautas urgentes para a próxima gestão do Executivo. Qual é a sua visão para a execução e administração do orçamento público? Bem, primeiro que o orçamento público, né, o orçamento das prefeituras, eles são vinculados, uma boa parte desses recursos são vinculados a recursos federais e recursos estaduais. Então essa parceria com o governo federal e com o governo estadual são parcerias importantíssimas. Então nós precisamos continuar tendo uma boa relação com o governo do estado e com o governo federal.
Vou dar um exemplo para você. Queimados não tinha condição de canalizar o Rio Abel e o Rio Camarim. Não há recursos para isso. Mas foi uma parceria com o governo do estado e com o governo federal que nós conseguimos fazer. São dois rios importantes que cortam a nossa cidade. Foi feito um trabalho belíssimo. Você vai hoje lá no Rio Camarim, você vai lá de 18 a 20 e 30, tem mais de 1.500 pessoas caminhando lá e vivendo melhor. Nós temos, por exemplo, diversos programas, diversas obras, diversos equipamentos públicos que foram construídos com recursos federais. Ficar arrumando confusão com o governo federal e com o governo estadual, isso não ajuda nada. Então, essa parceria enriquece o nosso orçamento e nós podemos dar uma qualidade de vida melhor. Nós temos, sim, uma média boa, mas ainda não é a média que nós sonhamos. Nós precisamos ter uma qualidade de vida melhor na nossa cidade. Isso vai passar por esse orçamento. Eu sonho com uma cidade onde as pessoas não precisem deixar Queimados às 5, 6, 7 horas da manhã para trabalhar no centro do Rio. Então nós vamos buscar mais parceria, buscar mais empresas para que esses empregos que são gerados em Queimados fiquem com os queimadenses. Para isso a gente precisa qualificar as pessoas. Muitas fábricas, muitas indústrias, muitos comércios na cidade contratam o queimadense para o chão de fábrica. Não contratam o queimadense para os grandes cargos. Então nós precisamos qualificar. A nossa ideia é continuar buscando grandes empresas para a cidade, mas qualificar o nosso munícipe para que ele tenha espaço nos melhores cargos. Candidato, nosso último relatório da Segurança Pública mostra que 16 mulheres são violentadas a cada 1.000 moradores da cidade. No contexto da pandemia, a violência contra a mulher aumentou em 50% no Rio de Janeiro. Esses são apenas os casos registrados, dados que não refletem a realidade, já que muitas mulheres não se sentem seguras para denunciar e a agressão doméstica ainda é muito normalizada em muitas famílias. Lenine Lemos, como você irá combater o machismo? Bem, primeiro que nós vamos continuar acreditando na força da família. E para isso nós vamos investir programas especiais para atender essas famílias. Nós criamos na Secretaria de Educação 2 programas importantíssimos. O NAI, que é o Núcleo de Atenção ao Estudante, que atende as crianças com dificuldade no aprendizado. E essa dificuldade no aprendizado pode ser uma deficiência física ou cognitiva. Ele pode ter dificuldade de aprender porque ele não consegue chegar à escola, porque ele é um cadeirante ou porque ele usa muletas. Ele pode ter uma dificuldade cognitiva, ele pode ser autista, ele pode ter síndrome de Down, ele pode ser surdo, ele não pode não enxergar bem. E a gente só consegue descobrir isso na escola, porque ele não consegue olhar para o quadro e copiar. Então, nós temos um núcleo que, esse núcleo identifica as crianças que têm dificuldade para aprender, é o NAI. E nós temos também um outro núcleo que se chama NIF, que é o Núcleo de Interação Família na Escola. Então, esse núcleo também identifica crianças que não conseguem aprender. Por quê? Porque a mãe sofre violência doméstica, porque ele sofre de violência doméstica. E isso a gente tem lá psicólogo, advogado, pedagogos que conversam com essas mães de forma muito restrita, com os dados bem guardados, para que a gente descubra onde está havendo por que essa discrepância no aprendizagem. Agora, isso é o nosso trabalho que a gente fazia na educação. Para o governo do Queimados, nós vamos intensificar ainda mais o trabalho que é feito pela Coordenadoria de Apoio às Mulheres, que já existe na prefeitura. Tem um carro específico, tem uma pessoa que coordena isso, que é a Eliana Leôncio, e agora nós temos em Queimados uma viatura da Polícia Militar com a tarja rosa, que é a Patrulha da Mulher, que acompanha esses casos de violência. E aí, uma pergunta que todo mundo faz para mim: e essa pessoa que não quer denunciar ou não consegue denunciar porque não tem para onde ir? Por isso que o governo do estado ele tem uma programação especial para esse tipo de situação, onde a mulher ela é protegida por um programa do governo do estado que a cidade de Queimados precisa se tornar mais próxima desse programa. E mais do que isso, em todos os espaços públicos que nós temos, nós podemos criar palestras específicas para a família, para que a gente consiga
não só corrigir o problema que está acontecendo, mas antecipar. Falar um pouco mais, trazer mais. Por exemplo, na educação a gente fez um programa muito legal. Uma vez por mês existe um programa chamado Programa Família na escola. Que a mãe, o pai, ele tem a oportunidade de ir à escola e conhecer a evolução do seu filho, saber se o filho está efetivamente num ambiente saudável, se ele gosta do trabalho que está sendo feito com seu filho. Isso foi muito legal. A gente quer se aproximar mais da família, porque nós entendemos que família forte, cidade forte. Professor Lenini, no começo do ano, uma ação do INEA interditou uma dezena de empresas do Distrito Industrial por despejo incorreto, o que significa que Queimados corre perigo de voltar à pior fase da sua saúde ambiental. São toneladas de poluentes que estão contaminando o nosso lençol freático, o que altera a qualidade do solo, consequentemente da água que bebemos, e causa uma série de danos graves à saúde pública. Candidato, qual é a postura que o poder público precisa tomar para a garantia da saúde ecológica? Bem, primeiro, isso para mim é uma questão de conceito. Eu defendo uma economia sustentável. Então, eu enquanto candidato, eu não tive nenhuma conversa com nenhum empresário do Parque Industrial, justamente porque eu quero ser prefeito com a minha caneta. Nós vamos conversar muito com eles. Eu quero entender o que está errado nessas empresas para que nós possamos corrigir. Para ficar aqui na nossa cidade, vai ter que pensar de forma sustentável. E eu já demonstrei isso, instalando em Queimados a primeira escola com energia solar, primeira escola pública com energia solar totalmente sustentável do estado. É a escola municipal metodista. Você vai lá agora, tem lá 100 placas solares alimentando aquela escola e ela está passando por uma reforma, vai receber lá agora 4 grandes caixas d'água para recolher água de chuva, para lavar pátio, para usar no banheiro. Ela vai ter a horta suspensa e ela vai ter uma cooperativa para atender aqueles catadores que são pais dos alunos, para que eles possam ter a sua renda, mas também passar por um processo de educação ambiental junto com os alunos. A escola metodista será um protótipo para que aconteça em todas as escolas e em todos os nossos prédios públicos. A nossa missão é colocar energia solar em todas as escolas e levar essa mensagem para as grandes indústrias, porque para eles é muito fácil, eles chegam na cidade e olha, quem está dando exemplo? Onde a prefeitura lança o seu esgoto? Como a prefeitura descarta o seu lixo? É de forma seletiva? Não é? Então nós vamos implementar um programa emergencial de coleta seletiva e também de energia solar, de energia limpa, para que essa mensagem chegue no Parque Industrial e nas grandes indústrias, dizendo o seguinte, olha, nós estamos fazendo a nossa parte, a começar na prefeitura. Nós queremos que vocês façam a parte de vocês. E fiscalização. Nós não vamos precisar do INEA para fiscalizar as nossas empresas. Nós vamos fiscalizar e mandar para o INEA o relatório. Venha multar, não venha multar, venha fechar, que não pode o INEA vir aqui e entender que nós não fizemos o nosso trabalho. Candidato, qual é o movimento político que se reúne na sua campanha e quais motivos levaram esse movimento a te escolher como representante? Bem, eu tenho trabalhado há muitos anos com esse grupo político, e é um grupo político que efetivamente transformou a nossa cidade nos últimos 12 anos, 11 anos, né? Quase 12 anos. Nossa cidade ela passou por um processo de transformação, para você ter uma noção. Em 2009 nós assumimos a cidade, o prefeito Max, ele venceu as eleições e nós tínhamos 838 ruas para asfaltar. Em janeiro de 2021, se for da vontade de Deus e do povo, eu vou assumir a cidade junto com o Deca Bahia, ainda com 288 ruas para sanear e asfaltar. Isso prova que foi feito muito em 11 anos, mas ainda tem coisa para fazer. Como nós fizemos um trabalho diferenciado na educação de Queimados, o grupo político entendeu que após a desistência do prefeito Vilela, porque ele tinha o direito de disputar as eleições, mas como ele desistiu de disputar as eleições por problemas pessoais e também por entender que ele tinha prédios públicos para entregar, como a maternidade que ele entregou, como o prédio da prefeitura, como a policlínica lá na Pedreira,
como 3 unidades básicas de saúde que ele queria entregar. E também o início da construção da escola Perobera, ele queria iniciar, como tinha isso para acontecer, ele disse o seguinte: olha, eu não posso perder meu tempo sendo candidato, eu vou continuar entregando os equipamentos que eu tratei com a população e eu quero que escolha um outro nome, e ele indicou que fosse o meu nome, o grupo político entendeu que deveria ser o meu nome. Como a gente fez um grande trabalho na educação, nós estamos com a campanha na rua dizendo que agora é a vez do professor. Candidato, a violência é uma epidemia social em todo o Brasil. Nos últimos anos, Queimados sofreu como nunca antes. No ano de 2016, nós aparecemos no Atlas da Violência como a cidade mais violenta do Brasil, com um número de mortes violentas maior do que a guerra na Síria no mesmo ano. Em 2020, não estamos na mesma situação, porém, o problema continua grave. A cada 10 crimes violentos cometidos, apenas 2 são julgados. Professor Lenine Lemos, que saídas o poder público municipal pode oferecer para a segurança pública? Bem, primeiro que a segurança pública ela tem um braço muito mais forte do governo do Estado, que precisa entender o que a Baixada Fluminense sofreu nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos, o Rio de Janeiro recebeu 2 grandes eventos, aliás, 3 grandes eventos, que fizeram que muitos criminosos viessem para a Baixada Fluminense. Não foi só para Queimados, não. Mas nós tivemos aqui um pré-olímpico que as cidades da Baixada Fluminense, quem mora aqui, como eu moro, não outras pessoas que são candidatos que não moram aqui, mas quem mora aqui percebeu que já no pré-olímpico muitos criminosos vieram se instalar em Queimados, em Japeri, em Belfor Roxo e Nova Iguaçu. Então isso foi um problema. Na Olimpíada aconteceu a mesma coisa. Houve uma decisão de se policiar a Zona Sul, policiar onde aconteceram os grandes jogos, e esses criminosos vieram para cá. Depois aconteceu a Copa do Mundo, a mesma coisa. Eles vieram para cá. Só para você ter uma noção, como há uma desigualdade da polícia militar, o batalhão do Leblon, que policia a Zona Sul, ela tem mais policiais do que o batalhão, o 24º Batalhão, que policia Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica e Itaguaí. Então, tem mais policiais no Leblon do que aqui na nossa região. Então, primeiro, nós precisamos efetivamente conversar com o Comando Geral da Polícia Militar e com o governador a partir de janeiro, para que Queimados tenham mais policiais, né? Depois, eu não vou questionar os dados do Atlas, mas o Atlas não fez, por exemplo, uma nova pesquisa, mas nós temos pesquisas da Secretaria de Segurança Pública que mostram que em 2018 e 2019 houve uma queda. Aliás, Queimados foi o município que teve menos crime doloso do estado do Rio de Janeiro. Foi publicado no jornal Dia, isso dados da Secretaria Estadual de Segurança. Foi publicado no jornal Dia, Extra, nos grandes jornais, Queimados em destaque porque diminuiu o número de crime doloso. Agora, isso aconteceu quando? Quando também melhorou a educação. Quando nós melhoramos a educação do município, o investimento em educação, ele também é investimento em segurança pública. Em Queimados, por exemplo, tem um bairro chamado São Roque, que ele era o bairro mais violento da cidade. Nós instalamos lá o CEL, que é um Centro de Cultura e Cidadania fantástico, que lá tem mais de 2.600 cursos, vagas para cursos. Durante 4 meses, nós formamos lá 2.600 pessoas, diversos cursos. O São Roque, que era um bairro muito violento, se tornou um bairro bom de viver. Não é mais o bairro mais violento da cidade, muito pelo contrário, se tornou um bairro seguro por causa do investimento em educação e cultura que está acontecendo lá. Candidato, nós temos um último minuto, nós gostaríamos de fazer uma pergunta sobre o futuro. Lenine Lemos, estamos iniciando uma década de desafios. Os movimentos da política pública estão se organizando ao redor de agendas de desenvolvimento que apresentam planos e metas a serem alcançadas até 2030. Na nossa cidade, além dos planos de governo de cada candidato, nós temos o Plano Diretor 2019,
a Agenda Queimados 2030 e a nossa visão 2030.com. São perspectivas de futuro para o nosso território. Agora nós queremos saber a sua visão. Qual é a Queimados que nós vamos construir em 10 anos? Bem, eu sonho com uma Queimados com mais mobilidade. Nós já tivemos intervenções importantes na cidade, nos rios Camarim e Rio Abel. Foram construídas 12 pontes que deram mobilidade na cidade, mais possibilidade. Nós abrimos ruas, por exemplo, como a Rua Doutor José Maria Coelho, que ela estava fechada desde que o município pertencia a Nova Iguaçu. Nenhum prefeito teve coragem de fazer. O nosso grupo político fez, colocou uma ponte lá, deu mais mobilidade à cidade. Tem pontes, nós temos 4 pontes que ligam regiões importantes no Rio Abel e 5 pontes importantes no Rio Camarim, dando mobilidade àquela região. Mas nós sonhamos com uma cidade, por exemplo, mais acessível. Eu sou pai de uma criança com síndrome de Down, vivo de perto esse problema, sou filho de um pai e uma mãe que estão acima dos 70 anos. Nós precisamos de que as calçadas sejam devolvidas à população. Nós somos com a cidade com mais mobilidade, mais acessível, com mais calçadas para a população, e nós vamos construir ciclovias e vamos ter o nosso bicicletário público para que a nossa cidade possa, sim, além de preservar o meio ambiente, investir um pouco mais em saúde, bem-estar, para a gente desafogar o centro da cidade, porque Queimados está crescendo sem parar e nós temos uma preocupação muito grande. Onde é que vão ficar esses carros, ônibus? Então a gente vai investir em bicicletário, em ciclovias, para que a nossa cidade tenha, sim, um investimento de verdade e cresça de forma sustentável. Nós agradecemos a presença do candidato. Boa noite, Lenine. Você encontra o Lenine Lemos no Facebook, Lenine Lemos, e no Instagram, @prof. Lenine Lemos. Você continua acompanhando o debate eleitoral em visão2030.com. Lá você lê as propostas dos candidatos e aproveita para responder a nossa pesquisa. Lembrando que nós somos uma ação cidadã, independente, e contamos apenas com a sua doação para ficarmos online.